essa é a mensagem do meu livro, de como nos organizamos através de lealdades recíprocas para trabalhar. E como somos mais eficazes quando somos amigos antes de trabalharmos juntos. E isso é raro para os estrangeiros, mas não para os ibero-americanos. É raro para os estrangeiros, principalmente os do norte, principalmente os americanos, porque a teoria administrativa americana seleciona as pessoas por competências. Isto é, coloca um anúncio no jornal, aparecem 1000 respondendo, 100 são aqui, daquele perfil, seleciona, depois entrevistam 3 e ficam com 1. Só que esse cara com o qual fica, não necessariamente combina com a equipe com a qual eles querem que trabalhe. Pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é diferente, porque o americano, ele confia a priori. Ele diz, não, essa pessoa está livre, não está presa, então é boa. Certo? Essa é a atitude geral. Essa pessoa merece a minha confiança e eu vou trabalhar com ela, não interessa o quê. Certo? Enquanto que entre nós, essa confiança precisa ser conquistada. Você precisa de tempo. Por isso que as nossas equipes não podem ser formadas por pessoas que não se conhecem e esperarmos que sejam tão eficazes quanto são as americanas formadas da forma deles. Este livro, então, passa a seguinte mensagem, depois de analisar vários casos de liderança. Para ser eficaz, precisa se conhecer antes e integrar a equipe da empresa. Então vamos nós não adiantar muito. O que é este livro? Este livro pretende explicar como é que o líder precisa se comportar para gerir pessoas de uma forma eficaz. E como, se a gente analisa as empresas hoje, elas estão contaminadas pela informação do treinamento de Harvard Business School, entre outros, eu precisava ver como éramos antes de Harvard Business School. Então, século XIX. E o século XIX é muito bem documentado no que se trata de insurreições populares, porque havia muitas, certo? A América Latina estava cheia, todo mundo se rebelava contra alguém. E uma organização, uma insurreição popular, é uma organização, ela tem um líder que precisa comunicar uma visão, que precisa recrutar a baixo custo, que precisa avaliar desempenho, punir ou promover, assegurar a logística da coluna enquanto a coluna avança. Isto é uma organização. Resolve os mesmos problemas que uma empresa. E algumas destas insurreições duraram mais de 10 anos. Mais do que duram muitas das empresas. Então passei a analisar como é que estas pessoas, estes líderes, geriam o seu povo. E escolhi algumas revoluções. E assim foi. Eu achei que seria muito chato que Alfredo Bennett ficasse falando como era cada um deles. Ninguém ia ler. Então preferi construir o que seria quase um romance, através de um diálogo entre dois gauchos que a cavalo iam observando as insurreições e comentando o comportamento dos líderes e dos seguidores. E esses dois gauchos precisavam ser um contraponto um do outro. Martim Fierro, que é um dos que eu escolhi, era um sujeito icônico na Argentina, um poema fundacional da Argentina. É um personagem díscolo, ele é sem vergonha, ele é retovado, certo? Indisciplinado. Ele detesta os estrangeiros. Ele acha que a Argentina é para os argentinos. Que é um pensamento muito latino-americano. Já o contraponto dele, Dom Segundo Sombra, escrito por Guiraldes, é um gaúcho mais kiplingiano. Isto é uma pessoa que reflete antes de falar. Fala menos, mas fala mais ponderadamente. E, portanto, nesse diálogo entre o excitado e o moderador, é que eu vou analisando o comportamento das revoluções. E que cultura é essa que herdamos, que é a que gera esta dicotomia, esse comportamento tão estranho dos latino-americanos? Essa é a cultura. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. É uma cultura que leva a que o Brasil tenha uma produtividade muito baixa. Certo? O Brasil produz
precisa de 5 para produzir o que o americano produz. Mas estamos cansados de ouvir isso. E estamos cansados também das soluções preconizadas. Ah, claro, precisa de mais educação. Ah, claro, precisa de mais saúde. Lógico. Já sabemos. Também sabemos por que não é feito. Então, minha preocupação é como tornar o brasileiro, o uruguaio, o argentino, o venezuelano, quem for, mais produtivo, sem ter que aumentar os impostos, estender os anos de escolarização que o sujeito não consegue ter, ou que demora muito, e como podemos rapidamente melhorar a produtividade das pessoas, para que então sim consigamos ter uma sociedade rica, desenvolvida, que possibilite música, literatura, artes, etc. Essa é a sociedade que queremos. E para melhorar a produtividade, o que eu sugiro é que precisamos mudar a forma como as pessoas são administradas. Porque a administração, como ela é ensinada e aplicada, é uma tecnologia. E como qualquer tecnologia, ela está inserida num contexto. Ela foi desenvolvida observando americanos, não brasileiros. E como somos diferentes dos americanos quando administram da mesma forma, perdemos um pouco da nossa eficácia. Vamos para as empresas e não sabemos exatamente como nos comportarmos. Exigem da gente coisas que na verdade são estranhas. Eu, por exemplo, nesses dias, eu tenho que dar uma aula para uma instituição americana. E me mandaram a forma como eu tinha que apresentar o PowerPoint. Não era exatamente a forma como eu queria, mas essa é a forma. E então você precisa entortar tudo o que você ia dizer para poder falar. Isso acontece no cotidiano das empresas. O brasileiro entra, vai trabalhar na empresa e sente que esse não é o lugar onde ele foi para desfrutar. Não é o lugar onde foi para fazer amigos. Na verdade, ele está aí para sofrer. A maior parte das vezes. E, quando ele sai, ele vai para a escola de samba e trabalha que nem uma mula. Embora na empresa ele chegava tarde, ia embora cedo, pedindo licença médica quando não estava doente. E na escola de samba ele, depois de ter trabalhado, vai trabalhar ainda na escola de samba, sempre se vê mesmo doente. Por que tem essa diferença? Por que é que a empresa não consegue essa sedução, essa capacidade de engajamento do brasileiro ou de outras nações? Se conseguirmos isso, vamos ter brasileiros muito mais produtivos. Então o que precisávamos era entender como é que era isso, como é que funciona essa diferença. E essa diferença surge, desculpa, estou aprendendo a administrar esse negócio. Essa diferença surge de uma cultura que o Brasil recebeu e que é diferente, por exemplo, do resto da América Latina e certamente da americana. E eu digo que o Brasil herdou duas culturas. Porque Brasil, aqui a despeito do meu amigo Pedro que nos recebe, o português é o espanhol que deu certo. Certo? Por quê? Porque ambos saíram da Península Ibérica para procurar o mesmo, o caminho para as Índias. Depois de um período de grande intolerância, que era o período da Reconquista. Quando chegam no mar, não tem para onde ir. E queriam chegar nas Índias. Portugal toma o caminho do sul e Espanha toma o caminho do oeste. Portugal vinga, encontra o caminho para as Índias e vira comerciante. E virando comerciante, adota a política ao longo de 300 anos, que em inglês chama de win-win, ganha-ganha. Isto é, esse negócio tem que ser bom para mim e bom para você, porque senão, da próxima vez que eu chegar com o meu barco, todo mundo vai estar escondido. Essa mentalidade portuguesa vai mudando ao longo do tempo e chega a definir a personalidade do português, uma personalidade de um povo que não confronta, que procura soluções de ganha-ganha. No entanto, Espanha chega na América, sim, e depois de 30, 40 anos encontra ouro, não encontra o que comerciar, porque não era nas Índias, e continua sendo uma sociedade aristocrática e beligerante. Não é que Portugal não fosse. Portugal tinha também uma realeza, mas já começava a ter uma realeza que não tinha a força da realeza espanhola. E que tinha aprendido também a negociar e se beneficiar com isso. Ao ponto que, quando ameaçada por Napoleão, a realeza portuguesa faz o que nenhum aristocrata teria feito. Foge.
certo? Muda a sede da matriz. Faz as contas e diz, se eu ficar aqui em Lisboa, eu perco tudo. Mas se eu for para o Rio de Janeiro, eu continuo sendo rei. E chega no Rio de Janeiro, e como é que eu financio esta situação? Vendendo títulos. Os cariocas gostam de títulos. Pois, meu amigo, dá um título para o cara. E a coroa portuguesa no Brasil vende, em 16 anos, mais títulos do que a Casa de Bragança inteira em 300 anos. Aí surgem os barões de Tatuí, o barão do Paraná, nomes que eram impensáveis na Europa, mas faziam os cariocas se sentirem muito bem. E era próprio de uma coroa que tinha aderido ao comércio e que com isto passou essa cultura ao brasileiro. Então o Brasil herda assim a cultura aristocrática e a cultura do mascate. A cultura aristocrática é a dos Lusíadas, que é um canto à aristocracia portuguesa contra o comerciante. O herói ali era Dom Sebastião, mas ele morre, não deixa filhos, e a coroa se enfraquece. E o Brasil herda então essa característica aristocrática, combativa e dura, certo? E outra, esses são os duros, os intolerantes, certo? Não adianta, eu gosto dos dois, mas são duros. Os próprios correligionários dizem são duros, certo? No entanto, o outro tipo do lado comerciante, o lado mascate, é o lado do negociador, do sindicalista Lula. Então temos entre essas pessoas uma dicotomia de atitudes. Uma representa um tipo de Brasil e a outra representa o estilo negociador. E o Brasil é assim. A Argentina foi à guerra pelas Malvinas. Brasil, na hora de disputar ilhas como o Paraguai, disse, gente, vamos alargar esse negócio todo. Desaparecem as ilhas, construímos uma barragem e rachamos a eletricidade meio a meio. Que tal? Certo? Olha que solução maravilhosa. Não é que o Brasil não pudesse contra o Paraguai. Claro que podia. Mas não vamos brigar por isso. Certo? Então você vê como o estilo negociador, comerciante, mascate do brasileiro leva a soluções que o argentino não poderia conceber.